Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. A cruz, lugar de redenção e propriedade divina. Vamos explorar como essa fonte específica vê a redenção, a fé e essa noção de sermos, digamos, propriedade de Deus. Exato. É importante frisar, né? Vamos nos ater estritamente aos argumentos e interpretações desse texto e usar as passagens bíblicas que ele mesmo cita para entender a fundo a perspectiva que ele oferece. Perfeito. Bom, o texto começa nos levando para Hebreus 12, versículos 1 a 3. Fala daquela corrida da fé, né? Que a gente tem que correr olhando firme para Jesus. Ele é chamado de autor e consumador da fé e que suportou a cruz. E tem aquela menção à grande nuvem de testemunhas. O que seria isso, segundo a fonte? Então, é curioso como a fonte lê isso. Para ela, essa nuvem não são só espectadores, não. Seriam aqueles justificados pela graça, pela fé. E isso, olha só, mesmo antes de Cristo. O material até cita Romanos 4,3, lembra? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ah, sim. Para argumentar que essa salvação pela graça mediante a fé é um princípio que já existia, entende? É constante na visão da fonte. Aí aquela perseverança de Hebreus 12 vira um chamado para não se embaraçar com o pecado, mas sim avançar, conhecer mais de Cristo, seguir o exemplo dessas testemunhas e de Jesus. Entendi. E essa parte de Jesus suportando a cruz? Como a fonte amarra isso com a questão do pecado? Olha, o texto aborda o pecado em três tempos, digamos assim, para quem ele chama de regenerado. Primeiro, o passado, a libertação da culpa, da condenação. Isso já foi. Certo. Segundo, o presente. É uma libertação contínua, uma luta para se livrar da influência do pecado no dia a dia. Uhum. E terceiro, o futuro. Aí sim, a libertação total da própria presença do pecado. A ênfase que a fonte dá é que Jesus foi para a cruz para justificar quem o texto chama de pecador eleito, sabe? Perdoando os atos e tirando a culpa dele diante de Deus. Faz sentido na lógica do texto. E tem um ponto que parece crucial para o argumento deles. A diferença que fazem entre posse e propriedade. Como funciona isso? Exatamente, isso é central. A fonte define assim: posse seria o direito de usar algo, mas não necessariamente de se desfazer daquilo. Ok. Já a propriedade seria o direito completo, total, uso e disponibilidade. E a interpretação que o texto constrói em cima disso é que a morte de Jesus foi um ato de resgate mesmo, das almas dos pecadores eleitos. Com isso, ele não só teria recuperado essas almas para ele, mas também reconquistado a propriedade legítima delas, e até da terra, que, segundo o texto, pertenciam a ele por criação, mas o domínio tinha sido como que entregue a Satanás pelo pecado. Entendi. Então Jesus vira um novo proprietário desses eleitos. Isso. Conhecidos, predestinados, chamados, justificados, glorificados, são os termos que a fonte usa para descrever esse grupo que agora pertence a ele. Essa ideia de resgate, de propriedade, leva a uma analogia que o texto usa, né? Quase uma transação, como escritura. Sim, sim. É uma imagem forte. O texto fala das Escrituras como um documento aberto, conhecido, e de um livro selado lá no céu, que seria como o título de propriedade definitivo. E aí conecta direto com Apocalipse 5, versículos 1 a 9. A passagem do cordeiro que é digno de abrir o livro. Exatamente. O argumento do texto é: só Jesus, o cordeiro que foi morto e ressuscitou, é que tem autoridade para abrir esse livro selado. E por quê? A fonte destaca o cântico lá de Apocalipse 5:9. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Compraste. Isso reforça a visão do texto. Jesus é o comprador legítimo. Ele pagou o preço na cruz, então as almas redimidas são dele. Ele é o dono. E o que isso significa, na prática, para essas pessoas redimidas segundo a fonte, se foram compradas? A conclusão lógica que o texto apresenta é que esses regenerados, por terem sido parte dessa transação divina, eles não devem mais nada, nenhuma lealdade ao que o texto chama de posseiro e usurpador. Certo. E para fechar essa ideia, a fonte usa 1 Pedro 2,9.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Povo adquirido. Exato. Essa passagem é vista como a prova textual de que os redimidos são propriedade de Deus. E tem um novo propósito: anunciar as grandezas daquele que os chamou dessa forma. Então, resumindo a visão dessa fonte que a gente analisou, a cruz é o ponto central de um ato de redenção que é interpretado como uma compra divina. E essa compra restabelece a propriedade de Deus sobre um grupo específico, os eleitos. Tudo através do sacrifício de Jesus. Perfeitamente resumido. E se a gente pensar estritamente no que o material expõe, né, especialmente com essa descrição de 1 Pedro, geração eleita, povo adquirido, fica uma questão para refletir, né, que surge da própria leitura do texto. O que essa condição de ser adquirido, de pertencer a Deus, nesses termos que a fonte define, o que isso implicaria para a identidade, para o propósito de vida de quem se vê nesse grupo?